Qual foi a referência que você teve do relacionamento dos seus pais? E como isso pode impactar a sua vida sexual? Você tem uma ideia? Então veja bem, gente, desde criança nós percebemos o ambiente familiar no qual vivemos e a impressão que temos do relacionamento conjugal dos nossos pais. Então, atendendo mulheres com a dificuldade de obter o orgasmo, às vezes eu ouço relatos de um relacionamento entre os seus pais com infidelidade conjugal, desrespeito, agressões físicas ou simplesmente um distanciamento afetivo entre eles. De qualquer forma, quando a criança, o jovem ou adolescente percebe um relacionamento sem afetividade entre os pais, em que nenhum carinho é demonstrado, a criança pode ter a impressão de que entre um homem e uma mulher não existe nada, além de uma simples convivência. Ou seja, é como se o sexo não existisse entre o casal. Ainda que a criança seja pequena e não tenha noção de sexo, ela guarda essa impressão, esse registro na mente dela. E quando existe um relacionamento hostil, sem respeito, agressivo, com infidelidade e outras questões, a impressão negativa do relacionamento entre o casal fica mais evidente ainda. Então veja bem, a criança que vive em um ambiente dessa forma, ela pode guardar a impressão do pai como uma figura masculina em quem não se pode confiar, ou uma figura que ela tem que se defender dele, no caso do homem que é introjetado. Então, principalmente nos casos de perceber uma infidelidade conjugal ou uma agressividade em relação à mãe, isso fica mais impactado ainda na mente da criança. Porque essa impressão que a criança tem do pai pode ser transferida para os homens que farão parte da vida dela quando ela se tornar uma mulher adulta. E dessa forma, quando adulta, então, pode passar a ter dificuldades inconscientes de se entregar ao parceiro, por exemplo, e a relação que ela tem com ele. Então, tudo isso poderá, como consequência, dificultar ou até mesmo impedir que o orgasmo dessa mulher venha acontecer. E quando a criança vive, por exemplo, em um ambiente familiar, ainda sem grandes conflitos, onde existe pouca demonstração de carinho e afeto entre os pais, a internalização desse modelo de comportamento pode também refletir de forma negativa na relação conjugal que essa criança pode ter quando for adulta. Então é muito importante a gente entender que entre os casais, não é raro uma das pessoas do casal se queixar da falta de afeto em relação à outra. E quando eu vou investigar a relação conjugal dos pais dessa pessoa, muitas vezes eu encontro não só a falta dessa demonstração de afeto entre o casal, mas também do casal com relação aos filhos. Então é mais difícil a pessoa demonstrar um carinho e afeto pelas outras quando ela não teve essa vivência no relacionamento familiar. E não é raro, gente, as pessoas com alguma dificuldade afetiva terem também uma certa dificuldade de se entregar às carícias sexuais, devido à sensação de desconforto que elas têm ao serem tocadas. Então veja bem, a falta de entrega a essas carícias pode, em alguns casos, levar a uma intensidade menor de excitação e, consequentemente, uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Se você se interessou por este assunto, acesse o link disponível na descrição ou em algum lugar deste vídeo para receber mais informações e dicas sobre este assunto. Ter uma vida íntima e satisfatória certamente nos torna pessoas bem mais felizes.